Salmo de número 110. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Até aqui, até o versículo número 7, todo o Salmo de número 110, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há pelo menos duas formas, há pelo menos duas maneiras através das quais a gente enxerga o mundo. E naturalmente, obrigatoriamente, uma dessas visões, a partir do momento que você aceita, vai conduzir a uma determinada reação, que pode ser uma reação boa, que pode ser uma reação ruim, a depender da maneira, repito, como você enxerga o mundo que está à nossa volta. A primeira maneira de nós enxergarmos o mundo à nossa volta é desconsiderar por completo a pessoa, a presença e a ação de Deus. É procurar enxergar, ver os acontecimentos desta vida como uma obra do acaso, como algo aleatório, segundo a sua própria determinação. Esse pensamento, essa visão, nos faz desesperar, de fato, quando percebemos ao nosso derredor tantos problemas, tantas misérias, tantas dificuldades. Parece, quando você faz essa análise, que o mundo ele perdeu completamente o controle. É uma primeira visão que gera imediatamente uma reação no nosso coração. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há uma segunda forma de nós enxergarmos esse mundo que está ao nosso derredor. É entendendo que Deus, Ele é o Rei soberano deste mundo. É entendendo que Deus, Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. E que Ele conduz cada fato, cada circunstância, segundo o seu santo e eterno propósito. Na medida em que você tem essa percepção, na medida em que você tem essa visão em relação ao mundo, você passa a ter confiança, não só confiança quanto ao presente, mas também você passa a ter esperança no que diz respeito ao futuro. Essa visão, essa última visão que nós acabamos de destacar, era a visão que o salmista Davi ele possuía. E que, de certa forma, o salmista Davi, ele expressou nesse texto que nós acabamos de ler, ou seja, o Salmo de número 110. Ele via o reinado de Deus, ele via o reinado do ungido de Deus sobre todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Aqui, nesse Salmo, a gente vê Davi descrevendo uma cerimônia. Não qualquer cerimônia, mas uma cerimônia de coroação. É uma cerimônia de coroação que não acontece aqui na terra, mas é uma cerimônia de coroação que acontece nos céus, onde Deus, o soberano, repassa para o seu filho o controle e o domínio de todas as coisas. Nessa cerimônia, a gente vê o Senhor Jesus Cristo sendo coroado como o Senhor do Senhor, como o Rei dos Reis. É por isso que logo no início, logo na abertura do Salmo, no versículo 1, o salmista aqui ele fala: disse o Senhor a meu Senhor.
o quê? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi, ele aqui testemunha Deus, o Senhor, falando para Jesus Cristo, o seu Senhor, mostrando justamente isso, que ele se assentasse, ou seja, Cristo, à direita de Deus, para que Deus fizesse prevalecer em relação a Cristo os seus inimigos. Então, aqui Davi, ele testemunha Deus se dirigindo a Jesus Cristo, entronizando à sua direita um lugar de honra, um lugar de majestade, um lugar de exaltação. Esse salmo, meus irmãos, meus amigos, de número 110, é um dos salmos que eles são denominados de salmos messiânicos. É uma categoria que a gente vê dentro do livro dos salmos messiânicos. Não só há esse salmo aqui, o número 110, mas quando você soma, há aproximadamente 15 salmos messiânicos no livro dos salmos. E aí você fica a se perguntar, você fica a se indagar, mas o que são esses salmos messiânicos? São aqueles salmos que apontam para o Messias, são aqueles salmos que apontam para o ungido de Deus, não só para a sua pessoa, mas também para a sua obra. Então, a gente vê mais um exemplo aqui. Então, conforme nós estamos a trabalhar, o Salmo de número 110, ele aponta para a entronização do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Depois de viver, depois de realizar o seu ministério, depois de morrer na cruz do Calvário, Cristo, nos diz as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, e não só ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, e ao ser assunto aos céus, Cristo, ele foi entronizado à direita de Deus. Ele foi recompensado pela sua obra, a sua obra sacrificial em favor do nosso pecado. E agora ele rege todas as coisas através da palavra e da palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3 nos fala um pouco dessa realidade. Enfim, a gente pode dizer, a gente pode afirmar que Jesus Cristo, ele é o nosso Rei Supremo. Então, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, com base nesse texto que nós temos diante de nós, eu queria que nós considerássemos pelo menos três características do reinado de Cristo, ungido de Deus, que foram aqui profetizadas por Davi 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, isso não é pouca coisa, isso não é coisa de só menos. Davi aqui, ele vislumbra 1000 anos antes, três características do reinado e do reinado do Messias. É por isso que o título da nossa mensagem, o título da nossa meditação na noite de hoje é O Reinado do Messias. O reinado do Messias. E aí a gente fica a se perguntar, a se indagar, quais são então essas três características? Quais são então essas características que a gente vê aqui faladas por Davi, que mostram como é o reinado do ungido de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, o reinado do ungido de Deus, o reinado do Messias, o reinado de Cristo é um reinado poderoso. Vejam aí os versos de 1 até o versículo de número 3, Salmo de número 110, verso 1 até o versículo de número 3. Diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos,
como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Aqui nesses 3 versos, meus irmãos, meus amigos, Davi ele afirma que o Messias, ele reina e reina triunfantemente sobre os seus inimigos. Se a gente pudesse resumir esses 3 versos, nós poderíamos resumi-los justamente dessa forma. Davi aqui ele descreve que nesse reinado do Messias, ele triunfa e triunfa sobre todos os seus inimigos. Conforme nós falamos, e a passagem aqui nos ensina, ele está assentado à destra de Deus. É um lugar de honra, é um lugar de autoridade, é um lugar de poder. De lá, ou seja, à destra de Deus, Cristo ele vê. De lá, à destra de Deus, Cristo ele tem todos os seus inimigos, absolutamente todos os seus inimigos subjugados. Essa condição de Cristo, ela difere, completamente falando, da condição que ele esteve, quando ele estava lá na cruz do Calvário, recebendo o justo juiz de Deus, sofrendo nas mãos dos romanos. Não, agora essa situação se altera, agora essa situação ela se inverte. Por quê? Cristo está à destra de Deus, Cristo está nos céus e não há mais inimigos para ele. Por quê? Porque todos esses inimigos foram postos debaixo dos seus pés num sinal de vitória e de triunfo, e ele reina sobre eles com poder e também com bastante glória. Esse salmo, meus irmãos, esse salmo, meus amigos, ele teve o seu cumprimento quando da entronização da pessoa de Jesus Cristo. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. A vida de Jesus Cristo, o seu ministério, ele vem sendo dividido por etapas, de acordo com o registro da palavra do Senhor. Ele nasce de maneira virginal, conforme nós temos, cumprindo assim as promessas. Ele vive de maneira santa, ele anuncia a palavra de Deus, ele realiza as obras do Senhor, ele acaba sendo crucificado para poder pagar o preço dos nossos pecados, ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus, mas não só isso, em último lugar, ele é colocado à direita da majestade do Senhor. O texto que nós vimos na leitura devocional, lá em Atos capítulo 2, versículos 23 até o versículo número 36, nos mostra justamente isso. Na pregação que Pedro faz, essa entronização de Cristo, quando ele foi recebido à direita do Pai. Mas não só isso. Quando você vê os escritos do apóstolo Paulo, você vai ver a menção que Paulo faz a esse fato histórico que se deu na vida de Jesus Cristo, ou seja, dele ser coroado à direita de Deus. Sem desmarcar esse texto aqui do Salmo de número 110, eu queria que vocês abrissem, por favor, as suas Bíblias num texto muito conhecido e que é o cumprimento dessa palavra que nós estamos vendo Davi aqui dizer em relação a Jesus Cristo. Lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11, Paulo ele narra o cumprimento dessa profecia de Jesus Cristo, que foi falada na pregação de Pedro, lá em Atos 2, e que é mencionada também aqui por parte do apóstolo Paulo. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 2, versículo 9 até o versículo 11. Ele diz o seguinte: pelo que também Deus, falando de Jesus Cristo, veja, o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a primeira característica do reinado de Cristo é justamente essa. É um reinado e é um reinado poderoso. É um reinado e é um reinado poderoso. Meus irmãos, meus amigos, essa verdade, ela faz com que os nossos corações, de fato, eles se descansem, ou sejam descansados, vamos assim dizer. Por quê? Porque não há inimigos hoje que venham fazer frente à igreja de Jesus Cristo.
Porque não há inimigos que façam frente à pessoa de Jesus Cristo. Cristo venceu, triunfou sobre todos os seus inimigos, sejam eles nos céus, sejam eles na terra. No máximo, os inimigos de Cristo, eles podem pelejar parcialmente contra a sua igreja, diante da sua vontade ou para a concretização do seu propósito, mas jamais poderão vencê-la, porque Cristo já triunfou sobre eles. É justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que eu, você, todos nós, enquanto servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos descansar o nosso coração no nosso Messias. Por quê? Porque Ele está reinando neste mundo. A gente não vive em um mundo caótico, onde não existe controle, onde não existe limite. Às vezes, dentro de uma perspectiva e visão humana, a gente pode ter até mesmo esse entendimento, mas não é. Por quê? Porque tudo está debaixo do controle do nosso Salvador. Até mesmo o diabo, o inimigo das nossas almas. Eu me lembro que Lutero, o grande reformador, ele dizia em relação ao diabo, que o diabo era o diabo de Deus, porque ele estava subjugado à vontade do Senhor. E é justamente por causa disso, que quando nós entendemos, que quando nós compreendemos esse reinado de Cristo poderoso sobre todos os seus inimigos, o nosso coração, ele encontra paz. O nosso coração, ele encontra descanso. O nosso coração, ele encontra consolo. Por quê? Não existe nada, nem ninguém que venha nos afastar da presença de Deus em relação à nossa vida. Então, olhar para esse salmo, meus irmãos, olhar para esse salmo, minhas irmãs, é gozar desse sentimento do nosso coração. É saber que nós não temos inimigos que venham prevalecer contra nós. Porque se nós somos de Cristo, Cristo já venceu os seus inimigos, e os inimigos de Cristo são os nossos inimigos, e todos eles foram vencidos. Quer seja na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida em favor do nosso pecado, quer seja na sua ressurreição, quer seja na sua ascensão, quer seja sobretudo na sua entronização à direita do Pai. Esse é o nosso Messias. Ele não está encravado no madeiro, não. Ele está reinando gloriosamente, poderosamente, triunfantemente à direita de Deus, o nosso Pai. Louvado seja o Senhor. Então, quando a gente olha aqui para esse salmo, a gente percebe uma segunda característica do reinado do Messias. Se por um lado é um reinado poderoso, por outro lado é um reinado sacerdotal. O reinado do Messias é um reinado sacerdotal. Olhem só o que nos é dito aqui no versículo 4. Salmo 110, verso número 4. Diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, meus irmãos, meus amigos, Davi afirma que Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, ele foi nomeado pelo próprio Deus como sacerdote e sacerdote eterno. O Messias, o ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi nomeado pelo próprio Deus como sacerdote e sacerdote eterno. Conforme nós vemos aqui nesse verso, o próprio Deus, pessoalmente falando, faz essa afirmação. E não é qualquer afirmação, é uma afirmação definitiva, porque ele diz que jura e não vai se arrepender. Aqui Davi ele destaca que essa nomeação se deu, a nomeação de Jesus Cristo, ungido de Deus, como sacerdote, da mesma maneira que se deu com um sacerdote chamado Melquisedeque. Para quem não sabe, Melquisedeque é um sacerdote que surge logo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis.
quando Abraão ele sai à luta contra os reis que haviam capturado o seu sobrinho Ló e liberta. Abraão se encontra com esse sacerdote, Melquisedeque, e lhe devolve o dízimo. Então, Melquisedeque, que também era rei, Melquisedeque, que também era sacerdote, ele teve seu sacerdote, o seu sacerdócio, como uma nomeação do próprio Deus, do próprio Pai, assim também como aconteceu como Jesus Cristo. Ele é o nosso sacerdote. E pelo fato de Cristo ser o nosso sacerdote, ele nos representa, meus irmãos, minhas irmãs, na presença de Deus. Pelo fato de Cristo ser o nosso sacerdote, ele sacrifica em nosso favor e ele garante que nós somos aceitos perante Deus como seu povo aqui neste mundo. Se você abrir a sua Bíblia, eu vou pedir que você a abra bem rapidamente, lá no livro aos Hebreus, capítulo 5, versículos 5 até o versículo 10, você vai ver a confirmação dessa profecia aqui. Que profecia? Do reinado sacerdotal do ungido de Deus, do Messias. Abra aí, por favor, bem rapidinho. Hebreus, capítulo 5, versículos de 5 até o versículo de número 10. Olha só o que o autor aos Hebreus vai falar aqui, harmonizando-se com o que nós estamos considerando lá no Salmo de número 110, confirmando o fato que o reinado ungido de Deus é um reinado sacerdotal. Ele é também um sacerdote, não só rei, mas também ele é sacerdote. Ele ocupa as duas funções, vamos assim dizer. Olha só, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A menção que é feita direta ao Salmo de número 110, o versículo 4. E no versículo 7 ele diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veja, tornou-se o quê? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, minhas irmãs, o fato de Cristo ser o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, sendo nomeado pelo próprio Deus, isso gera inúmeras bênçãos para as nossas vidas. Seja a bênção do perdão dos nossos pecados, seja a bênção da intercessão em favor dos nossos pecados. Basicamente era isso que o sumo sacerdote ele fazia, como seu ofício lá no Antigo Testamento. Ele intercedia em favor do povo, ele oferecia a oferta do povo para que o povo pudesse ter o perdão da parte do Senhor. Isso Cristo fez, para assim nos beneficiar com o seu perdão. Isso Cristo fez para nos beneficiar com a sua intercessão, de sorte que hoje, como pessoas salvas por esse Messias, nós temos Cristo realizando essas obras em nossa vida. Ele expiou os nossos pecados e Ele intercede continuamente por nós. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que na pessoa de Jesus Cristo, nós temos ampla e plena suficiência. Na pessoa de Jesus Cristo, nós temos ampla e plena suficiência, porque este é o maior problema que o ser humano tem a resolver, ou seja, o pecado. Contudo, quando nós estamos na pessoa de Jesus Cristo, quando nós somos alcançados pelo seu sacerdócio, a gente tem esses dois benefícios. Em primeiro lugar, a gente tem o benefício do perdão definitivo dos nossos pecados. Em segundo lugar, hoje a gente pode contar com a intercessão contínua de Jesus Cristo em nosso favor. Então fica a pergunta: o que é que nós precisamos mais, meus irmãos? De que nós carecemos mais, minhas irmãs, espiritualmente falando?
para conduzir a nossa vida. Então, isso é uma realidade, porque no reinado de Cristo, ele exerce também a sua função e função sacerdotal em nosso favor. Então, o reinado do Messias é um reinado poderoso. O reinado do Messias é um reinado sacerdotal. Mas não só isso, em terceiro e último lugar, o reinado do Messias é um reinado justo. O reinado do Messias é um reinado justo. Voltem aí às suas Bíblias, lá para o livro dos Salmos, Salmo 110, versículos 5 até o versículo 7, fechando aqui o Salmo. Ele diz o seguinte: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Versículo 6. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aqui nesse verso, ou nesses versos, Davi ele destaca o julgamento justo que será feito pelo Messias. E aqui frisando o verbo no futuro, o julgamento que será feito, o julgamento justo que será feito pelo Messias. Além de ser rei, além de ser sacerdote, o Messias, ele também é juiz. E pelo fato do Messias ser juiz, ele terá todos diante de si, diante dele, para exercer julgamento. É por isso que o Salmo aqui diz: ele terá diante de si os reis, ele terá diante de si as nações, todas as pessoas. Esse julgamento, o julgamento do Messias, pelo fato dele ser o justo juiz, será um julgamento rigoroso e não poupará nenhum daqueles que viveram esta vida em rebeldia contra ele. Essa profecia ainda não se cumpriu. Essa profecia terá o seu cumprimento no futuro, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Pela última vez, em termos de sair de texto, abra aí, por favor, a sua Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, para que vocês possam ver quando essa profecia do Messias, do seu reinado justo, vai se cumprir. Não está se cumprindo ainda plenamente, mas se cumprirá no futuro. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Às vezes a gente até fica um pouco espantado, né? Quando você vê aqui o Salmo 110, o versículo 6, que fala de Cristo, o Messias, julgar as nações, cadáveres, corpos. A gente fica assim um pouco impactado por essa descrição. Mas de fato é o que vai acontecer na consumação de todas as coisas. Olhem só, meus irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 até o versículo 10. Aqui uma palavra de conforto para os servos do Senhor, que estavam sendo oprimidos pelos inimigos de Jesus Cristo, mas haveria o dia, e haverá o dia, em que essas pessoas serão punidas, julgadas por esse Cristo. Olha só, versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele diz: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E o que é que Cristo fará nesse seu retorno? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O juízo justo de Jesus Cristo na consumação de todas as coisas. Meus irmãos, meus amigos, a realidade e a proximidade do juízo justo do Messias devem promover pelo menos dois tipos de reações nos seres humanos. Eu vou repetir: a realidade e a proximidade do juízo justo do Messias, ela deve promover pelo menos dois sentimentos no coração dos homens, das pessoas, no sentido geral: o sentimento de pavor e o sentimento de consolo. O sentimento de pavor e o sentimento de consolo. Aqueles que estão
em rebeldia ao Filho, deve existir pavor, deve existir medo, porque eles vão se encontrar, inevitavelmente, com um juiz justo, que julgará não só as suas ações, mas julgará também as suas motivações. Não haverá, dentro desse quadro, como escapar da condenação. Por outro lado, a realidade e a proximidade do juiz justo Messias deve gerar para aqueles que estão em comunhão com ele paz, descanso, gozo, refrigério. Por quê? Nós não vamos passar por esse julgamento. Por quê? Porque nós já fomos absolvidos nesse julgamento. E quem foi que nos absolveu nesse julgamento? O próprio juiz, quando morreu por nós na cruz do Calvário. Veja que coisa fantástica, meus irmãos. Veja que coisa maravilhosa, minhas irmãs. Eu, você, todos nós já estamos justificados. Eu, você, todos nós já fomos perdoados. Nós já fomos absolvidos, porque esse que virá para julgar os impenitentes, ele é o mesmo que morreu pelo meu, pelo seu, por todos os nossos pecados, ou o pecado de todos nós que pertencemos a ele. Louvado seja o Senhor. Então foi esse juiz que adquiriu o perdão para cada um de nós, de sorte que o seu retorno para julgar não causa medo, não causa pavor, não, muito pelo contrário, causa consolo, descanso e paz. E aqui fica uma indagação, e aqui fica um questionamento. Qual é o sentimento que se passa no seu coração quando você considera a pessoa de Jesus Cristo como este juiz? Qual é o sentimento que se passa no seu coração quando você considera a pessoa de Jesus Cristo na condição de juiz? A gente não pode se enganar, não, jamais. Deus constituiu a pessoa de Cristo como o juiz supremo. Mais cedo ou mais tarde, ele executará o julgamento definitivo e eterno sobre a vida das pessoas. Não há como fugir, não há como alterar, não há como mudar essa realidade, não, jamais. E ele usará o parâmetro da sua palavra para poder justamente executar esse juízo. Nós já estamos, meus irmãos, minhas irmãs, assegurados que esse juiz, a sua vinda, o seu julgamento, não nos traz mais medo, não nos traz mais pavor, não nos traz mais apreensão. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, devemos ter essa certeza, essa convicção, essa clareza, não só no nosso coração, mas também na nossa mente. Então, na noite de hoje, o que foi que nós vimos? Nós vimos um dos salmos messiânicos, o salmo de número 110. E aqui a gente vê o vislumbre que Davi teve da coroação, da entronização do Messias à destra, à direita do Pai, exercendo agora todo o seu domínio, exercendo agora todo o seu controle. De sorte que quando a gente olha o mundo que está à nossa volta, a gente não se desespera, porque a gente sabe que o mundo pode apresentar as suas dificuldades, o mundo pode se apresentar caótico, mas o nosso Messias, ele está reinando dos céus toda a criação do Senhor, seja ela física, seja ela espiritual. E esse reinado que ele exerce é um reinado poderoso. Esse reinado que ele exerce é um reinado sacerdotal. Esse reinado que ele exerce é um reinado justo, que será justo no seu sentido pleno, quando ele voltar, para consumar assim a nossa salvação. Então, diante de tudo isso, meus amigos, diante de tudo isso, minhas amigas, fica uma pergunta que eu queria dirigir para você, para que você possa responder de si para si mesmo. A pergunta, meu amigo, minha amiga, é a seguinte: qual será a sua atitude em relação a Jesus Cristo, a partir de tudo isso que você ouviu nessa noite de hoje? Veja, conforme nós falamos, que Cristo, ele é o único, ele é o único que tem o poder, ele é o único que tem a capacidade de perdoar e perdoar pecados. Por quê? Ele é o nosso sacerdote,
que foi ordenado soberanamente por Deus, assim como Melquisedeque ele foi. Então, somente ele pode proporcionar o perdão e o perdão dos seus pecados. E é justamente por causa disso, meu amigo, é justamente por causa disso, minha amiga, que você deve se voltar. Sim, você deve se voltar para ele, para esse Jesus Cristo. Se voltar em temor, se voltar em submissão, se voltar em humilhação, reconhecendo os seus pecados, as suas transgressões e clamando pela sua graça, pela sua misericórdia. Me veio à mente aqui uma frase que foi dita pela rainha Vitória, a rainha Vitória lá da Inglaterra, que reinou aproximadamente 60 anos e viveu aproximadamente até o ano de 1901. Falando com o seu capelão, certa vez ela disse: eu queria que o rei Jesus voltasse durante o meu reinado, para que eu pudesse lhe entregar a minha coroa. Então ela tinha a perspectiva de quem de fato era rei. Ela tinha a perspectiva de quem de fato era o rei. Ela poderia ser a rainha da Inglaterra, humanamente falando, mas ela estava submetida, ela estava abaixo do rei e do rei do universo. É isso que você deve fazer. Não com a coroa, porque você não tem, mas isso que você deve fazer com o seu coração, meu amigo, minha amiga, de você se sujeitar, de você se humilhar, de você se prostrar perante esse rei, para que assim, hoje mesmo, você possa experimentar de perdão, de satisfação espiritual, de direcionamento na sua vida, de alegria, de gozo, de regozijo, de paz, de satisfação, enfim, de todas as inúmeras bênçãos que a palavra nos promete para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que você possa ser um desses, que você possa ser uma dessas, e para que através disto, hoje, Deus também, Ele venha a ser glorificado na tua vida. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que Ele esteja, em nome de Jesus, aplicando a sua santa e bendita palavra em nossos corações. Amém.